Porque antes da ceia tinha essa comunhão. E qual era a ideia? Para que o nosso afinco, o nosso relacionamento se torne mais profundo, para que possamos participar do corpo e do sangue de Cristo de forma mais intensa. Porém, a igreja primitiva, dentro do contexto da igreja de Corinto, havia usurpado essa ideia. Por isso que Paulo falou: enquanto uns ficam sem comer, outros se embriagam. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo: em vez de vocês terem um momento de comunhão, partindo entre si, há uns que se alimentam e outros que ficam sem comer. O ambiente do amor ágape, ou da comunhão que deveria ser expressa, não tem comunhão nenhuma, porque a divisão é notória no vosso meio. E se tem divisão no vosso meio, vocês não conseguem discernir o corpo do Senhor, porque vocês não sabem fazer distinção da festa do amor e da ceia do Senhor. Por quê? Se não faz distinção, alguma coisa está acontecendo. Eles não tinham na memória o que de fato havia sido acontecido no Calvário, ou feito no Calvário. Porque alguns falam: na ceia nós devemos lembrar da morte de Cristo. Não é só isso. Trazer a memória não é lembrar, é te levar ao mesmo sentimento do contexto que Paulo está tratando aqui. Trazer a memória é te levar às mesmas emoções. Fazer isto em memória de mim não é só lembrar de Cristo, é se envolver com o ambiente do Calvário, é ter o sentimento do ocorrido no Calvário. Por isso que só tem futuro quem tem memória. Alguns se esqueceram do que ocorreu, e o sentimento do Calvário já não permeia mais no seu coração. Para eles, a ceia é como qualquer confraternização, como qualquer momento, e não tem a memória do que ocorreu de fato. O seu coração já não acelera mais quando ele pega o cálice e o pão para cear. Pelo menos 3 coisas tem que vir à nossa memória na ceia. Por isso que nós devemos ter memória. Em primeiro lugar, dessas 3, em primeiro lugar, a primeira coisa que deve vir à nossa memória, ou que devemos nos lembrar, é quem nós éramos. Primeiro lugar que devemos nos lembrar na ceia é quem nós éramos. Porque ninguém aqui é digno de cear porque é pregador, porque é pastor. Não, nós não valia nada. Existe irmã aqui que talvez hora dessa estava na zona. Zona é festa, tá, irmão? Aquela bagunça toda. Alguns não sabem. Estava beijando na boca do sexto, estava planejando já beijar na boca do sétimo. Não prestava para nada. O outro andava com 38 na cintura, dizendo: eu sou o cara, se pisar no meu carro, eu assento o dedo e acabou, não estou nem aí. Outros compravam e não pagavam. Outras, se morresse, era uma língua para ela, era um caixão para ela e outro para a língua dela. Não prestava para nada. Aí o Eterno te achou, te lavou com o sangue dele, te purificou. Mas sabe qual é o teu erro? É que tu não te lembra mais de quem você era. É que você não se lembra mais desse ambiente aonde tu estava quando ele te achou. O ambiente que eu estava quando a mão dele foi me buscar não prestava para nada, queridão, mas a mão dele foi lá. Quando eu estou dentro do ambiente do Calvário, eu lembro que eu não era digno de nada, mas a mesa da graça foi colocada no meu bairro, e o Eterno disse: te assenta na mesa. Aí tu olhou e disse: eu não presto para nada. Ele disse: é verdade. Eu sou prostituta. Ele disse: é verdade, mas senta na mesa da graça. Eu morri no Calvário para que você tivesse acesso à mesa. Mesa é ambiente de comunhão. Não desfruta da mesa e da sobremesa quem chega primeiro. Desfruta da sobremesa quem sai por último. Conseguiu entender isso? Entenda, nós devemos compreender quem nós éramos. Isso aqui é muito sério. É que depois que a gente aceita Jesus, e as pessoas confundem o texto de Filipenses 3, esquecendo
domínio das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Mas existe coisa que deve nos lembrar. Não foi à toa que Jesus disse: carrega a cama. Disse para a mulher: não peques mais. Memória. Se nós não tivermos memória, isso aqui para nós será só um ambiente qualquer. E isso atrai feridas espirituais. Por que você pensa que em muitas igrejas, pastor Naftali, e eu falei isso acho que na sexta-feira ou sábado, não lembro, existem pessoas que estão fracas, doentes e outras mortas, porque não se recordam mais quem eram. Pensa que ele é o porteiro do céu e é ele que decide quem vai levar para o céu e acabou. Te lembra quem tu era, querido, antes de você ser lavado com sangue. Lembra que todos diziam: a qualquer hora vai amanhecer com boca cheia de formiga, qualquer hora essa aí vai aparecer com HIV. Não sabe nem o nome do pai do menino. E o Eterno decidiu te salvar. Estar nesse ambiente não é só estar, porque se não tem memória, é uma urgência de que uma ingratidão permeia o teu coração. Porque não tem como se a tua memória não for grata ao que Ele fez por nós. Hoje é dia de o Eterno trazer à tua memória o quão terrível você era. O pecado era grande, mas aí acontece o que Paulo disse em Romanos capítulo 5: aonde abundou o pecado, superabundou a bendita graça do eterno Deus. Sabe o que o Eterno está dizendo? Aonde o pecado era grande, mais grande foi o perdão que eu liberei sobre a tua cabeça. Aonde o pecado era horrível, excelente foi a graça que o Eterno liberou sobre você. A primeira coisa que a ceia tem que nos fazer lembrar é que nós não prestava para nada, mas Ele pegou nós, levou para a mesa e disse: vocês não são dignos, mas eu chamo vocês de filho. E você disse: Abba, Pai, eu estou sentado na mesa sem merecer. Isso é graça. Isto é graça. Lembra de Mefibosete, ou Bosete, vai das expressões. Davi traz ele para a mesa sem ser digno.